Boa noite, meu querido. Boa noite, minha querida. Tudo bom com vocês, gente? Bom, pessoal, graças a Deus, a gente está aqui mais uma vez para mais uma live, para a gente estar recebendo uma palavra diferente. Como assim uma palavra diferente? Para a gente estar recebendo outra palavra, outro conselho, outro ensinamento que Deus tem para a gente. A Bíblia, até mesmo quando nós lemos o mesmo versículo mais de uma vez, ela tem a capacidade de trazer um ensinamento diferente para nós, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, ela nos ensina de acordo com as nossas necessidades, mas não com aquilo que achamos que precisamos, ela nos ensina de acordo com aquilo que nós realmente precisamos. Deus não vem para falar aquilo que a gente quer ouvir, Deus vem para falar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos ouvir. Nem sempre aquilo que nós necessitamos ouvir nos agrada, mas é sempre aquilo que faz um bem para nós. Nem sempre aquilo que nós necessitamos ouvir é aquilo que vai alegrar o nosso coração, mas aquilo que nós necessitamos ouvir sempre vai nos fazer bem, contanto que recebamos essa palavra. Por que estou dizendo isso? Talvez algum dia você já tenha ouvido uma palavra, uma ministração que tenha pesado em você, talvez algum dia você tenha ouvido uma certa ministração que tenha te incomodado. Se era uma palavra que estava de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, e ainda assim te incomodou de certa forma, então é a palavra te moldando, é a palavra te aperfeiçoando. Entenda que às vezes a palavra de Deus nos incomoda, ela nos tira da zona de conforto em que estamos, que é a zona de conforto do erro em que muitas vezes nós caímos, mas isso vem para o nosso bem. Para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para nos livrar de erros futuros que poderíamos cometer se continuássemos nas mesmas atitudes que estávamos tendo e que veio essa palavra, né, para contrariar. Como assim? O que você quer dizer? Às vezes nós temos uma linha de atitudes, uma linha de ações, então vem uma palavra que vai contra essa linha de atitudes que nós estamos tomando. Essa palavra é justamente para nos livrar de pagarmos caro por conta das consequências que vamos acabar atribuindo, melhor dizendo, por conta das consequências que vamos acabar atraindo sobre nossas vidas se nós seguirmos com determinadas atitudes. A gente pode ver na Bíblia, por exemplo, atitudes que o povo de Israel tomava e que, dependendo da pessoa, dependendo do povo, né, dependendo da época, ou melhor dizendo, vamos falar dos reis, é melhor sobre os reis, vai ficar mais fácil de explicar. Se a gente pegar os reis de Israel, tiveram reis, né, que estavam tomando determinadas atitudes, até que veio um profeta do Senhor enviado da parte de Deus, falou sobre esses reis, imagino que foi uma palavra que pesou sobre eles, porque eles estavam cometendo coisas erradas, agindo erroneamente, mas eles mudaram a forma como estavam agindo e isso acabou sendo ótimo, maravilhoso para eles. Enquanto, em contrapartida, houveram reis que se mantiveram duros de coração e não mudaram, e acabaram sofrendo por conta disso. Essa é a palavra de hoje? Não, não é. É apenas uma prévia. Não é nem uma prévia por conta que a palavra que vou ministrar hoje não tem nada a ver com isso. Mas isso que eu estou falando agora é algo que serve para todos os dias da sua vida. Sempre que você receber uma palavra e às vezes ela te incomodar de certa forma, se ela for uma palavra vinda de Deus, então eu te garanto que esse incômodo vai te fazer bem. Como assim o incômodo vai me fazer bem? Porque ele vai, muitas vezes os nossos erros são zonas de conforto, só que zonas de conforto que vão nos fazer mal a longo prazo. Por isso que a palavra, muitas vezes ela vem para confrontar a nossa realidade, a realidade que estamos vivendo em erro. E então ela vem justamente com esse confronto que às vezes nos incomoda, mas é o melhor para nós. Então já guarda isso, não é a palavra de hoje, mas fica com isso guardado, para que quando você receber uma palavra, talvez essa palavra, né, venha te incomodar de certo modo, entenda que não é a palavra sendo má para com você, mas é a palavra tentando te tirar de uma zona de conforto que futuramente vai te fazer mal. Bom, vamos estar indo para a palavra, para a oração antes, né, claro. Seja bem-vindo se você está aqui com a gente pela primeira vez, se é a primeira live que você está acompanhando. Se não é a sua primeira live, seja muito bem-vindo também. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que estão assistindo. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Vamos estar orando, né, para Deus abrir os nossos corações, o meu e o seu, para que nós recebamos a palavra que Ele tem para falar nessa noite. Se você puder,
vamos estar fechando os olhos para a gente estar entrando em oração. Leva o pensamento a Deus, foca nele, converse com ele, fala com ele. É algo muito mais natural do que muitas pessoas pensam ou do que muitas pessoas acreditam ser. O que é muito mais natural? Orar, conversar com Deus. Oração, eu também chamo de conversa. É uma conversa que você tem com Deus. Muitas pessoas às vezes mistificam ou às vezes tentam enquadrar a oração como se fosse algo, nossa, tipo assim, é algo muito rígido, diferente, não sei. Não, é uma conversa, você e Deus. É uma conversa de filho para pai, de pai para filho. Vamos estar orando? Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo neste momento de estarmos aqui, ouvindo a Tua Palavra, recebendo a palavra que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, Deus. Senhor, agradecemos ao Senhor também por conta que tantas coisas que poderíamos estar fazendo nesse momento para encerrar essa semana, mas estamos perto de finalizá-la, estamos fechando-a, ouvindo a Tua Palavra, ouvindo o que o Senhor tem para nos ensinar, o que o Senhor tem para nos dizer, e agradecer ao Senhor é pouco, meu Pai, dizer obrigado é pouco, meu Pai, mas mesmo assim, ainda agradecemos, ainda dizemos obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor está para ministrar aos nossos corações. Deus, abra os nossos corações e a nossa mente para a palavra que o Senhor tem para nos ensinar, que o Teu Espírito Santo conduza-nos em nome de Jesus e nos ensine. Seja tudo para a honra e glória do Teu nome, para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Essas são as coisas que pedimos e agradecemos. Ajuda-nos a termos o nosso foco voltado para o Senhor, em nome de Jesus. Amém e obrigado, Deus. Glória ao Senhor, Pai. Glória a Ti. Meu querido, se você está com as notificações do celular ativadas, desativa elas para não atrapalhar. Às vezes eu estou estudando, notificação vem, chega a mensagem, me distrai. É um conselho, desativa elas. Foca na palavra que Deus tem para te passar. Foca na palavra que Deus me direcionou a estar ministrando para o seu coração hoje. Vai ser uma bênção. Pessoal, eu quero estar pedindo para vocês abrirem, se você tiver com uma Bíblia aí para acompanhar, abre para mim, por gentileza, no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo de número 15, versículo de número 7. Jeremias, capítulo de número... Pera aí que não é 7 não. Calma aí que não é 7 não. Aqui, vamos ver. Ah tá, desculpa. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 7. Agora sim. Abre a sua Bíblia então no livro de Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 7. Vamos estar lendo? Vamos ver o que Deus tem para falar para a gente nessa noite. Qual que é a palavra dele que ele tem para ministrar aos nossos corações? Qual que é a maravilhosa palavra que ele tem para a gente? Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 7. A Bíblia vai nos dizer: Bendito o homem que confia no Senhor. Vou estar repetindo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, vou estar explicando. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, aquele homem que tem a esperança firmada em Deus. Se vai esperar algo bom, espera em Deus. Se confia que as coisas vão dar certo, confia por conta de Deus. Confia que Deus vai fazer as coisas dar certo, que Deus está cuidando. A esperança está no Senhor. Bendito é esse homem. E agora a Bíblia vai fazer uma comparação com esse homem. A Bíblia vai falar que esse homem é como uma determinada coisa que nós estaremos lendo agora. Bora para o versículo 8, Jeremias 17, 8. Porque ele, no caso o homem que confia no Senhor, esse ele remete ao homem que confia em Deus, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Aqui a comparação. A Bíblia está falando que o homem que confia no Senhor é como a árvore plantada junto às águas. Quando eu li esse versículo, a primeira coisa que Deus foi me conduzindo foi a pensar assim:
Se o homem que confia no Senhor é como a árvore plantada junto às águas, então, para mim saber como esse homem é, eu tenho que saber como é a árvore plantada junto às águas. Deus me direcionou a entender o seguinte: primeiro ponto sobre a árvore plantada junto às águas. Primeira coisa, a árvore plantada junto às águas, ela não depende de chuva. A árvore plantada junto às águas, ela não depende de chuva, por conta que ela tem uma conexão direta com o ribeiro de águas. Vai melhorar, para você entender melhor. A árvore plantada junto às águas, ela não depende do clima. Ela não depende de um clima úmido, de um clima tropical, ela não depende de uma temporada chuvosa. Não, porque ela tem conexão com as águas, ela está diretamente vinculada às águas. A árvore plantada junto às águas, ela não depende de como as coisas ao redor dela estão. Ela não precisa que o clima seja chuvoso, ela não precisa que a temporada seja chuvosa, por conta que ela está conectada com as águas. Então, primeiro ponto, a árvore plantada junto às águas não é afetada pelo clima ao redor dela. A árvore plantada junto às águas não é afetada pela seca. Primeiro ponto, o homem conectado a Deus não é afetado por temporadas difíceis. O homem conectado a Deus não é afetado por climas difíceis, porque ele está diretamente conectado a Deus. Segundo ponto, a árvore que está plantada junto às águas, ela não depende, assim como ela não depende de chuva, ela não depende do clima, ela também não depende de quem a regue. A árvore plantada junto às águas não depende de que uma pessoa vá e regue-a, porque ela está diretamente conectada com as águas. Então ela não depende de terceiros. Ainda que ela possa sim ser regada por alguém, possa receber um favor de alguém, ela não depende dessa pessoa que está regando-a, porque ela está, vou repetir, ela está diretamente conectada com as águas. Do mesmo modo, o homem que está diretamente conectado a Deus, ele não depende de outras pessoas. Ainda que Deus muitas vezes usa pessoas para nos abençoar, pessoas para alcançar a nossa vida, a nossa dependência sobre todas as outras está em Deus. Acima de tudo, nós dependemos de Deus e não de outras pessoas. Muitas vezes Deus vai sim usar outras pessoas para nos abençoar, para nos ajudar, mas a nossa maior dependência não é para com as pessoas, que uma hora estão conosco, outra hora não estão. A nossa maior dependência é para com Deus. Então o homem vinculado, conectado a Deus, é dependente de Deus. Não depende de clima, não depende de como as coisas estão, não depende de pessoas. O homem vinculado, conectado a Deus, depende de Deus. Vamos continuar a leitura. Se você chegou depois, a gente está lendo Jeremias capítulo 17, versículo 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Terceiro ponto, da árvore plantada junto às águas, de como ela é. Ela não receia quando vem o calor. Sabe, quando o calor está vindo, uma temporada de seca, uma temporada... É basicamente isso, uma temporada de seca. A árvore plantada junto às águas, ela não receia, ela não fica com medo, ela não se espanta, ela não fica ansiosa diante de uma temporada de seca. Porque ela sabe que ela tem conexão direta com as águas. Ela sabe que ela tem uma conexão direta com quem supra a necessidade dela. Do mesmo modo, o homem que está conectado a Deus, ele não receia diante das notícias ruins, ele não fica com medo, ele não fica ansioso diante de acontecimentos ruins, diante de problemas que parecem que vão acontecer, diante de coisas que parecem que vão dar errado. Não. Porque ele não depende dessas coisas. Por conta que o homem conectado a Deus, ele tem ciência, ele tem em mente que ele está conectado a Deus e Deus suprirá todas as necessidades dele em Cristo Jesus. Tudo que ele precisa está em Deus, então ele não fica receoso por conta de temporadas de seca, ele não fica receoso, ansioso por conta de temporadas muito quentes, temporadas difíceis, porque ele sabe que conectado a Deus, ele terá todas as coisas que ele precisa. Terceiro ponto da árvore plantada junto aos ribeiros de água. Ela não fica receosa. Vou ler nas palavras bíblicas. Não receia quando vem o calor. Continuando. Mas a sua folha fica verde. Vou repetir. Mas a sua folha fica verde. Como assim?
É muito interessante, essa parte é maravilhosa também, como as outras. Sabe, a folha da árvore diante da temporada de seca, a folha da árvore que está conectada aos ribeiros de água, mesmo quando vem o calor, mesmo que a folha seque, é que a vida acabe, é que a folha murche, é que a árvore morra, mesmo quando o esperado é esse, a árvore que está conectada aos ribeiros de água, ela é cheia de vida, as folhas ficam verdes. Do mesmo modo, o homem conectado a Deus, na temporada de seca, quando o esperado é que morra, é que a folha murche, é que a vida diminua. O homem que está conectado a Deus, mesmo em uma temporada de seca, mesmo quando o clima é de morte, ele é cheio de vida. Mesmo quando o ambiente é carregado de tristeza, ele consegue sorrir. Por conta que a alegria dele vem de Deus. Por conta que a vida dele vem da palavra do Senhor. Eu já disse diversas vezes que a palavra de Deus tem o poder de gerar vida dentro de nós. Então o homem conectado a Deus é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que mesmo em temporadas de seca, as folhas continuam verdes. Ou seja, o homem conectado a Deus, mesmo em temporadas de seca, continua cheio de vida, e vida em abundância. Continuando o versículo 8, de Jeremias 17, versículo 8. Mas a sua folha fica verde e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Sabe, essa parte do versículo vai nos indicar o seguinte, que no ano de sequidão, o ano de seca, a árvore não se perturba por conta que ela sabe que está conectado diretamente com as águas. Da mesma forma, na temporada difícil, o homem conectado a Deus, ele não se perturba porque ele sabe em quem ele está conectado. Ele sabe que ele está conectado com quem suprirá suas necessidades. E tem mais. Ele não se perturba e nem deixa de dar fruto. Sabe o que isso nos indica? O homem conectado a Deus, assim como a árvore conectada às águas. No tempo de seca, onde o esperado é que as árvores deixem de dar frutos, onde o esperado é que as árvores murchem, essa árvore conectada junto às águas, ela continua dando frutos que alimentarão os outros por conta que as outras árvores não estão dando frutos. Então aquela conectada junto às águas, aquela que está ligada aos ribeiros de água, ela dará frutos em meio à seca. Ela será o alimento daqueles que não estão dando frutos. Ela será o alimento daqueles que estão padecendo em meio à necessidade, em meio à seca. Do mesmo modo, o homem que está conectado a Deus, ele não deixa de dar frutos em meio à seca. Ele não se perturba por conta do ano da sequidão e ele nem deixa de frutificar por conta da seca. E não para por aí. Se o momento é de seca e é um momento então que várias outras pessoas não estão dando frutos, estão padecendo necessidade de algum modo, necessidades espiritualmente falando, necessidades emocionais, espirituais, sentimentais, mas enquanto isso, o homem conectado a Deus, ele está frutificando e sendo alimento, sendo cura para aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, para aquelas pessoas que estão passando por um momento de instabilidade psicológica, emocional. Então eu até perdi a conta, o nosso quarto ou quinto ponto, eu acho que esse é o quarto, é a respeito das características da árvore conectada aos ribeiros de água. É que ela dá frutos mesmo em meio à seca, e isso serve de alimento àqueles que estão padecendo necessidade. Do mesmo modo, o homem conectado a Deus, ele frutifica e vai servir como alimento. Suas ações, suas obras servirão como alimento àqueles que estão padecendo em meio à necessidade, em meio à seca, seja uma pessoa que está padecendo emocionalmente falando, sentimentalmente falando, espiritualmente falando, uma pessoa que está com o psicológico abalado, ou até mesmo com o emocional abalado. Essa pessoa conectada a Deus, ela terá fruto para alimentar a necessidade dessa pessoa que está padecendo de algum modo. E sabe, essa palavra, ela diz muitas coisas a respeito de quem está conectado a Deus. Só que a gente tem sempre que atentar para um lado, para um ponto, que mesmo estando conectado a Deus, se nós não tomarmos cuidado, nós talvez não vamos desfrutar dessas características, dessas qualidades. Como assim? Por quê? Por conta que estar conectado a Deus exige uma coisa que às vezes nós nos descuidamos, que é a atenção. Nós temos que estar sempre atentos à palavra de Deus, por conta que se a palavra de Deus
não está no nosso pensamento, se a palavra de Deus não está ocupando o nosso pensamento, então, diante do ano de sequidão, diante dos momentos difíceis, diante do clima árido, talvez nós venhamos nos esquecer de todas as promessas que nós temos na Bíblia. De todas as promessas, por exemplo, a palavra vai dizer para nós não ficarmos ansiosos, mas lançarmos a nossa ansiedade sobre Jesus. A palavra vai nos dizer vários versículos que nos concedem descanso, que nos concedem paz e tranquilidade. Então, você acabou de ver as características de alguém que está conectado a Deus. Mas lembre-se, para desfrutar delas, esteja também com a palavra de Deus na sua mente. Ocupe a sua mente com a palavra dele. Ocupe também o seu tempo lendo a palavra dele, conhecendo mais e não se esquecendo das promessas que ele lhe garante. Não adianta você ler a palavra, mas diante de uma situação complicada, diante de uma situação difícil, você se encher de medo e esquecer dela. Não. Sempre que um momento difícil vier para você, sempre que um momento tempestuoso vier a você, não permita que pensamentos difíceis, pensamentos de derrota, sentimentos de medo entrem. Em vez disso, venha com a palavra à sua mente, guarde a palavra no seu coração, de modo que quando uma tempestade vier sobre você, quando uma notícia ruim chegar até você, você se lembre da palavra e tenha descanso. Mesmo em meio à tempestade é possível descansar. No livro de Filipenses vai ser nos dito sobre uma paz que não tem lógica, uma paz que não faz sentido. Por isso essa paz é chamada de a paz que excede todo entendimento humano. O livro de Filipenses, quando fala sobre isso, ele nos aconselha uma coisa: quando estivermos preocupados com algo, oremos sobre isso, entreguemos sob os cuidados de Deus. Então a paz que excede todo entendimento humano nos guardará. Então lembre-se de uma coisa: diante de problemas, notícias ruins, dificuldades, ore e descanse em Deus. Esteja conectado a Deus. Então as suas necessidades serão supridas, assim como as necessidades da árvore que está plantada junto aos ribeiros de água são sempre supridas. Meu querido, tenha uma maravilhosa semana. Mas antes, é claro, vamos estar orando? Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos, foca no teu Deus, no nosso Pai. Se você tem algo a dizer para Ele, diga. Se tem que pedir perdão por algo, peça. Se tem algo a clamar para Ele, um problema no relacionamento, na família, no trabalho, então já conta para Ele, fala tudo para Ele, entrega nas mãos dEle, sob os cuidados dEle e veja o agir dEle na sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, louvado e glorificado és o Senhor. Pai, te agradecemos pela palavra que o Senhor, pela tua misericórdia, concedeu a nós, falou aos nossos corações. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude nessa nova semana que está iniciando, nos conduza cada vez para mais perto de Ti. Que essa semana não venha ser uma semana de estagnação entre nós e o Senhor, nem uma semana de distanciamento, mas que seja uma semana de aproximação em nome de Jesus. Deus, obrigado por estar guardando nossa fé. Clamamos ao Senhor que o Senhor continue guardando nossa fé, que a nossa fé não diminua nem se esfrie, mas que o Senhor multiplique a cada vez mais em nome de Jesus. Guarda também o nosso amor por Ti, que ele não venha diminuir, não venha se esfriar, mas venha ser multiplicado em nome de Jesus. Multiplica em nós também a nossa sede pela Tua palavra, em nome de Jesus. Faz nascer em nós sede e multiplique, Pai, pela sede pela Tua palavra, desejo pela Tua presença, Senhor. Deus, obrigado por podermos encerrar, melhor dizendo, Pai, essa semana aqui, na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, recebendo a Tua palavra. Deus, que essa nova semana que vai se iniciar seja cheia da Tua presença, seja cheio do Teu agir, do Teu poder, da Tua palavra, em nome de Jesus. Que a Tua presença, o Senhor, nos acompanhe. Papai, pedimos também que o Senhor livre-nos de nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Livra-nos de nos afastarmos de Ti, mas que o Senhor conduza-nos cada vez mais. Conduza-nos para mais perto do Senhor, para mais perto da Tua presença, em nome de Jesus. Deus, abençoa cada vida que está assistindo, abençoa os lares e famílias dessas pessoas, em nome de Jesus. Conduza cada um de nós para mais perto do Senhor. Que cada um de nós venhamos viver a Tua vontade, o Teu propósito, segundo o Teu querer, meu Pai. Em nome de Jesus. Abre os nossos corações e a nossa mente para a Tua palavra, para o Teu propósito, para a Tua vontade. Que acima de tudo venhamos viver o Teu querer em nossas vidas.
Se de algum modo lhe desagradamos, pela tua misericórdia, pedimos que o teu total e completo perdão sobre nós recaia, em nome do teu amado Filho Jesus. E nesse nome somos justificados. Glórias ao Senhor e obrigado, Pai. Deus, essas são as coisas que pedimos e agradecemos. Tudo continuamos a entregar em tuas mãos e sob os teus cuidados, em nome para a glória do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus. Amém e obrigado, Pai. Glórias a ti, Deus, obrigado. Glórias ao Senhor, meu querido e minha querida. Irmão, se você tiver com alguma dúvida, algum pedido de oração, quiser me perguntar alguma coisa, ou você deixa nos comentários, ou se preferir, me manda mensagem no meu particular. No Facebook privado é João Gilberto Trevisani. O Trevisani é com Z, Trevisan com Z, e é com I no final, Trevisani. Então você pode optar por onde você preferir. Se quiser deixar nos comentários, deixa. Se quiser mandar mensagem no particular, pode mandar. Desejo a cada um de vocês uma excelente, maravilhosa semana. E acima de tudo, uma semana cheia da presença de Deus, que é aquilo que é mais valioso, aquilo que mais necessitamos. Quando você estiver precisando de algo, estiver num momento de dificuldade, para perceber uma coisa. Aquilo que você mais precisa é da presença de Deus. Quando você está bem, aquelas coisas que você costuma buscar quando está bem, não servem de nada quando você está mal. Guarda isso no teu coração. Quando nós estamos bem, nós ficamos correndo, vou usar até um termo, né? Que nem barata tonta. A gente fica correndo atrás de um punhado de coisa. E nenhuma delas nos ajudam em nada quando estamos mal. Então lembre-se sempre, independentemente se você estiver bem ou se estiver mal, lembre-se sempre de buscar a Deus. Porque Ele é o único que vai estar com você sempre. No dia mal, no dia bom, no dia mais ou menos, sempre. Ele sempre estará contigo. Então, continuamente busque esse Deus, que é o Deus que é fiel, que nunca deixa nem a mim, nem a você, mas que sempre está disponível para nós, está a um pensamento de distância. Irmão, então deixo essa palavra para você. Deus, através de mim, deixa essa palavra para você. Tenha uma excelente, maravilhosa e abençoada semana, cheio da palavra e da presença dEle. Continuem com Deus. Tchau, tchau.